nós tínhamos visto que função P, a gente fazia uma relação, né, com a derivada. Não. Esse ômega aqui é o grupo de períodos, né? Ok. Bom. Então, primeira consequência, vou lembrar aqui, que nós tínhamos provado na última aula. A equação quatro x3 possui três raízes distintas. Certo? Essas raízes são reales. Ah? ¿Cuál es la raíz real? ¿Hay una raíz real? ¿Hay una de esas? Depende, não, em geral não. Depende do A e B, né? Se o A e B são reais, sim. Mas se um deles não for real, tá? Segunda consequência, vamos ver aqui. Essa coisa aqui diz o seguinte: se eu considero a aplicação a parametrização dessa curva, né? Curva y2, curva complexa, né? Certo? Considera a parametrização φ dada por então a parametrização é uma imersão, né? En esa fórmula A y B, esas somas pueden ser calculadas explícitamente en función de lambda 1 y lambda 2. Porque yo acho que para hacer uso do corolario, eu tentaria fazer uso disso para A e B fixos, prefixados. Não, nessas condições aqui, tá certo? Sim, mas... Quer dizer, o A e B são dados por isso aqui. Sim, mas A e B dependem do lambda 1 e lambda 2. Então, dependem
dependendo do lambda 1. Lambda 1 e lambda 2, né? Então, Isso aqui, o ômega, esse ômega é M lambda 1 mais N lambda 2. A pergunta dele é o seguinte: tem como você tem uma fórmula explícita em função de lambda 1? Ah, não sei. É uma função de lambda 1 e lambda 2, mas é uma fórmula explícita. Acho que não. Eu não conheço nenhuma, pelo menos. Certo? Ainda mais porque aqui aparece ômega 4, tá vendo? Aqui é ômega 6. Né? Fórmula explícita, não sei se... Esse φ é uma imersão, né? Tá certo? Aplicação φ. Então, vamos demonstrar isso aí? Então, usando essa relação aqui, que eu vou chamar de estrela, deriva membro a membro, né? Derivando. Então ele tem o seguinte, 2 P', P2 linhas, igual a 12 P2 P', mais A P', né? Tá? Bom, como P' é diferente de zero, não é identicamente nulo, podemos cortar aqui o P'. Então ele tem 2 P2 linhas, certo? Ok? Então, se existe Z tal que P' de Z, P2 linhas de Z, vamos por absurdo, né? Eu estou dizendo que um dos dois é diferente de zero. Se os dois forem zero, então a gente conclui o seguinte, que esse P de Z, esse X aqui, que é o P de Z, é a solução de duas equações simultaneamente. Solução dessas duas equações aqui. Porém, isso aqui é o que isso aqui, essa de baixo aqui é a derivada de cima, né? Certo? A derivada da de cima, ok? Então, isso significa que esse x aqui é uma raiz dupla disso aqui, certo? Mas nós vimos que na corolário 1 que ele tem 3 raízes distintas, então, contradição. Certo? Não pode ter raiz dupla. Bom, corolário 3 vai ser a última coisa que a gente vai ver sobre isso. É que isso aí realmente é uma parametrização. Essa φ aí é uma parametrização. Quer dizer, então vamos chamar que estrela vai ser o conjunto ele vai ser o paralelogramo fundamental, mas aberto aqui no... Certo? Só essa parte aqui, né? Ok? Que estrela, então, só essa parte. Então, seja que estrela igual a isso.
dados. X0 são 0. Vamos tirar aqui o 0 também. O zero é um polo. Não, estou tirando o 0 da origem. É um polo de ambas, de P e de P', né? Dado X0. Está aqui. São 0 ao quadrado. Quer dizer, quando x0, y0 nessa curva, tá? Existe um único Z0 em Q estrela, tal que x0 P de Z0 e são 0 P' de Z0. Certo? Então, quer dizer, isso significa que a aplicação, aquela aplicação φ que a gente definiu, restrita ao Q estrela, né? Certo? Essa aplicação φ é uma objeção. Quer dizer, uma parametrização realmente do... Ok? Isso a gente pode interpretar, como eu falei, né? Você pega aqui o paralelogramo, identifica aqui os lados, você tem um toro, né? Certo? Ok? É um toro. Ok? Agora, quando você retira o polo, é a mesma coisa que retirar um ponto aqui desse toro. Certo? Ok? Então, quer dizer, a classe de equivalência do polo, né? Então, o que está dizendo é que essa aplicação, se você descer o quociente aqui, tá certo? É uma objeção desse espaço topológico aqui, que é o toro menos o ponto, e vai nessa curva, isso é uma objeção, certo? Okay. Se você pode completar a curva com um ponto no infinito, vamos dizer assim, certo? Fazendo uma compactificação de C2. Botando... a compactificação poderia ser C barra vezes C barra, tá certo? Então você pode colocar um ponto no infinito, que seria esse ponto aqui, corresponde ao polo, certo? Ok? Tá? Então, quer dizer que essa curva y2 igual a 4x3 mais ax mais b, quando você coloca o ponto no infinito, fica difiomorfa a um toro, tá? Ok? É um toro. Ok? Bom, vamos demonstrar esse fato. Então, a gente já sabe que P de C é C barra, né? Você já provou isso? Então, existe. Quer dizer, a solução, dado x0, y0, né? Então, existe um D0, existe um Z tal que P de Z igual a x0, né? Certo? Ok? Bom, então a gente vai olhar agora para no Q estrela, a gente vai olhar no Q estrela o conjunto de soluções
Não, P menos 1 de x0 interseção Q estrela. Certo? Ok? Bom, então, a gente sabe que esse Z aqui, ele tem um representante, ele tem um ponto, em que, podemos supor que o Z pertence a Q estrela, né? Certo? Podemos supor isso, tá? Porque a função é duplamente periódica, período lambda 1, lambda 2, ok? Então, a gente olha para esse conjunto aqui, esse conjunto tem, como o grau, a gente já sabe que o grau de P igual a 2, então esse conjunto aqui tem 2 pontos ou 1 ponto. Esse conjunto possui 1 ponto com multiplicidade 2, né? Está certo? Ou 2 pontos com multiplicidade 1. Certo? Ok? Bom, então, vamos ver os dois casos. Nos dois casos, estudar os dois casos. Então, o primeiro caso vamos supor que ele tem um ponto com multiplicidade 2. Então, nesse caso aqui, o P se ele tem um ponto com multiplicidade 2, Z1, né? Digamos Z1, certo? Ok? Então, o P' de Z1 igual a 0. Tá certo? Porque a multiplicidade, se o P' for diferente de 0, a multiplicidade é 1, certo? Então, P' de Z1 é igual a 0. E a conclusão é que como o Y0 satisfaz a equação, né? Ok? Então, a gente obtém que o Y0 é igual a 0, certo? Ok? Bom, então, daí a gente obtém que o P' de Z1 igual a 0 e o P de Z1 igual a x0, tá certo? Esse aqui é o y0, né? Ok? E nós já vimos que nesse caso aqui, isso aqui então vai ser uma raiz da equação. Mas as três raízes são distintas, tá certo? Então esse Z1 aqui é único, né? Então a gente concluiu, nesse caso aqui, que não existe nenhum outro Z, né? Ok? Agora, no caso em que P de Z igual a x0 possui, botar P menos 1 x0 interseção Q estrela possui 2 pontos com multiplicidade igual a 1, né? Então, digamos Z1 e Z2, certo? Z1 e Z2. Ok? Bom, então, o que a gente vai ter aqui nesse caso é o seguinte:
Vamos ver aqui. A gente sabe que o P, ele tem isso aqui, né? P Z1 igual a P Z2 igual a X0, né? A gente sabe também que o P é uma função par, tá certo? E o P' é uma função ímpar, né? Então, eu digo o seguinte, digamos que eu tenho Z1 num certo ponto aqui, tá certo? Então a gente sabe que o P de menos Z1 também é igual, né? P de menos Z1 também é igual a X0, tá certo? Se a gente pega esse ponto Z1 e translada aqui para dentro, tá certo? A gente vai obter um outro ponto aqui, que é o Z2. Tá certo? Vai ser exatamente o Z2. Tá? Quer dizer, isso aqui só não é verdade se o... quer dizer, pode acontecer exatamente está aqui nesse ponto aqui, tá certo? Então, quando você faz o menos e translada pelo período, você cai no mesmo ponto. Que é exatamente o primeiro caso, tá certo? Ok? Mas, caso o Z2, quer dizer, o Y0 seja diferente de zero, a gente tem isso aqui, tá? Então, a gente pode trasladar o menos Z1 aqui para dentro, tá certo? Ok? De tal maneira que, quer dizer, então, existe um período ômega, tal que ômega P de ômega menos Z1 igual a P de Z2. E esse ômega menos Z1 é diferente do Z2, tá certo? Ok? Quer dizer que desculpe, o ômega menos Z1 é diferente do Z1, tá certo? Mas é igual ao Z2, tá certo? Quer dizer que o Z2 é igual a ômega menos Z1. Z1 mais Z2 igual a certo ômega, certo? Isso aqui também decorre do fato de que, no teorema anterior que nós vimos, que a soma das raízes com vezes as multiplicidades dá um ponto, dá um período, tá certo? Ok? Então, e nesse caso aqui, o P' de Z2 igual ao P' desse aqui. Mas como o ômega é um período, então isso aqui é P' de menos Z1, que é menos P' de Z1, tá certo? Então esse aqui, o P' de Z1 é diferente do P' de Z2, tá certo? P' Z1 diferente do P' Z2. Porque se fosse igual, seriam ambos iguais a zero, você estaria no caso anterior, tá certo? Então, quer dizer que com isso a gente prova esse corolário, tá certo? E a gente prova que essa aplicação aqui, φ, é uma objeção, tá certo? Se você olha como quociente aqui, espaço quociente, fica um homeomorfismo, tá certo? Um homeomorfismo quer dizer que essa curva aqui, y2 igual a x3 mais 4x3 mais ax mais b, considerada como uma curva de C2, isso aí é um toro menos um ponto. Certo? É uma coisa que não é óbvia, tá certo? Não é óbvia de jeito nenhum. Tá?
Bom, então, com isso a gente vou dar por encerrado. Ainda não preparei a lista de exercícios, mas um exercício aqui vai ser o seguinte. Vai ser provar que toda função com esse conjunto de períodos, tá certo? E tal que o conjunto de polos também é um ômega, é um polinômio de Pelinha de P e Pelinha, tá certo? E se você pega uma função, vamos chamar f, duplamente periódica, né? Uma função duplamente, com meromorfa, com tal que o PRF igual a conjunto de polos também é igual a ômega. Então, essa f aqui, ela vai ser um polinômio que Pelinha. Isso vai ser um exercício que eu vou dar. Existe um polinômio de duas variáveis, tal que essa f. Em geral, uma função tal que o PRF igual a ômega, mas sem essa hipótese aqui, ela vai ser uma função meromorfa, né? Tal que PRF é ômega, ela vai ser uma função racional de P Pelinha. Essa R aqui é uma função racional, quociente de dois polinômios de duas variáveis, tá? Em geral. Agora, esse aqui é mais fácil porque se supõe que o conjunto de polos é esse aqui, tá certo? Então, vai ser um exercício na lista. Ok? Bom. Então, com isso a gente termina essa parte de funções duplamente periódicas. Vamos ver agora os produtos infinitos. Produtos infinitos. Então, aqui eu estou interessado no seguinte problema. Eu tenho aqui um aberto U de C, né? Vou supor que está em C, mas poderia ser em C barra também. Um aberto U de C, tá certo? Vou supor conexo. Tá? E vou pegar uma sequência Fn, uma sequência aqui, tá certo? Em H de U, e vou definir uma sequência a partir dessa fazendo os produtos, tá certo? F0, F1, Fn, tá certo? Ok, então quero estudar a convergência desse tipo de sequência Pn aqui, tá? É uma coisa análoga a quando você tem a série que é a soma, né? Aqui você usa o produto, tá? Então vamos ver primeiro caso, vou considerar os produtos numéricos. Produtos infinitos numéricos, né? Então vamos supor, agora que eu tenho uma sequência Zn em C, sequência em C, né? Tá certo? E eu faço Pn, então, analogamente, aqui, Z0, Z1, Zn, né? Tá certo? Quer dizer, você define Pn mais 1, assim, né? Indutivamente. Ok? Bom, então, tem um caso que trivial é quando algum desses Zns é zero, tá certo? Se Zn igual a zero para algum Zn, então
o PM igual a zero para todo M maior ou igual que N. Né? Certo? Ok? Então a sequência vai convergir para zero. Então, esse caso aqui eu não estou interessado. Certo? Então eu vou supor. Eu vou supor duas coisas. Então. Vamos supor que Zn é diferente de zero para todo N e que a sequência Pn tende para um certo P. Vou supor que ela já tem limite, né? Só para ver quais são as condições para ela ter limite. E vou supor que esse P é diferente de zero. Entendeu? P diferente de zero. Ok? Então, um lema aqui diz o seguinte. Que, então, o limite aqui eu vou denotar também como assim, né? O limite vai ser denotado como produto do Zn. Então, a sequência então eu vou aplicar o critério de Cauchy aqui, tá certo? Essa sequência, esse produto aqui, tende um número diferente de zero, se somente se, para todo epsilon maior que zero, existe um N0 natural, tal que se M maior que N maior ou igual que N0, então tem o seguinte, que esse produto de N a M, né? Tá certo? De N a M menos 1 menor que epsilon. Certo? Ok? Então, se existe o limite e é diferente de zero, se somente se isso aqui é verdade, tá? Então, vamos demonstrar isso aí. Então, quer dizer, na verdade, a gente vai aplicar o critério de Cauchy. Vamos supor que... Vamos chamar essa condição aqui de estrela, né, para simplificar, tá certo? Vamos provar isso aqui. Então, mas vamos escrever o seguinte. Quer dizer, o PM, que é o π J igual a zero, Cm, né, o Pn, né? Então, a gente faz a diferença PM menos Pn, tá certo? Então, isso aqui vai dar o seguinte. Em módulo, isso aqui dá Pn menos 1 vezes π J. Tá? Quer dizer, simplesmente eu dividir por Pn menos 1, tá certo? Ou melhor, por Pn, né? Não, Pn menos 1. Dividir por Pn. Então aqui é de N mais 1. Certo? Dividir por Pn. Ok? Então tem isso aqui. Né? Então se eu quiser, assim, π
Tá? Tá, então o que vai acontecer? Suponha que a sequência converge para um P diferente de zero. Quer dizer, então, isso aqui implica que a sequência de Cauchy, né? De Cauchy, certo? E, dado epsilon maior que zero, existe o N0, tá o quê? Se M maior que N, maior ou igual que N0, então, essa diferença aqui é menor que epsilon, tá certo? Ok? Menor que epsilon. Agora, acontece que, como o limite P é diferente de zero, então o que acontece? Existe um N1, né? Maior ou igual que N0, tá o quê? Se N maior ou igual que N1, então esse P N menos 1 é maior que P sobre 2, por exemplo. Módulo de P sobre 2. Certo? Ok? Desculpe. Menor. Não? Pn menos 1. Não, maior, tá certo. Maior. Então isso aqui vai implicar que isso aqui é maior que P sobre 2 vezes essa diferença aqui, né? Certo? Que por sua vez é menor que epsilon. Tá certo? Então, dividindo por P sobre módulo de P sobre 2, então você tem a condição dada ali, né? Tá certo? Só que tem que substituir o epsilon por 2 epsilon sobre P. Ok? Tá certo? Em vez de você tomar o epsilon, você toma 2 epsilon sobre P. Certo? Ok? Então, quer dizer que se isso aqui é verdade, então existe um N0 tal que isso aqui é menor que epsilon. Tá? Ok? Ok? Então... Então, isso aqui é menor que epsilon, tá? Bom. Agora, reciprocamente, suponhamos que suponhamos que para todo epsilon vale a condição estrela. Suponhamos que vale a condição estrela. Então, se vale a condição estrela, isso aqui implica o seguinte, que se eu tomo epsilon igual a 1/2, por exemplo, tá certo? Então, isso aqui, PM menos PN0, né? Isso é menor que 1/2. Não é isso? Como é que é? Um minutinho, peraí. Sinal estrela, a sequência PN é de Cauchy. Hã?
Espera só um minutinho. Então, tomo epsilon igual ao meio. Então, o que eu tenho aqui, essa π ZJ, J igual a N, N0 até M, né? Menos 1 é menor que 1 meio para um certo N0 aqui, ok? Para um certo N0. Então, isso implica que essa π ZJ J N0 até M é menor que 3 meios e maior que 1 meio, não? Tá certo? Ok? Resolvendo essa desigualdade aqui, isso é menor que 3 meios e maior que 1 meio. Tá certo? Então, agora eu estou supondo também que todos os GJ são diferentes de zero, né? Todos os termos aqui são diferentes de zero. Então, se eu pego K, eu chamo de K, Z0 até Zn0 menos 1, em módulo, tá certo? Então, eu multiplico por K aqui, eu tenho que K sobre 2 é menor que π Tm ZJ. Agora isso aqui é o PM, né? Certo? Então, o PM está limitado de zero, tá certo? Ele é maior que uma constante maior que zero. Certo? Ok? Ele é maior que uma constante maior que zero. Então, em particular, o limite, se existe o limite tem que ser diferente de zero. Tá certo? Porque todos os termos são, todas essas coisas da sequência são... Agora, usando essa relação aqui, né, então, usando essa relação, a gente tem aqui o PM menos PN. Agora eu aplico o critério de Cauchy, né? Isso aqui é PM menos PN menos 1, né? Isso aqui é PN menos 1 vezes então tem isso aqui, né? Tá certo? Então, isso aqui, por sua vez, é menor que 3K sobre 2. Né? Tá? Menor que 3K sobre 2. Então, dado epsilon, né, existe um N0, tal que o N0 é maior que esse é um N1, né? Um N1 maior que esse N0 aqui, tá certo? Existe um N1 maior que esse N0, tal que isso aqui fica menor, isso aqui fica menor que epsilon, 2 epsilon sobre 3K, né? Isso aqui. Portanto, essa diferença aqui fica menor que epsilon, tá certo? Logo, a sequência PN satisfaz o critério de Cauchy, então ela converge. E então ela tem que convergir também para um número diferente de zero. Certo? Então, aí provamos esse lema aqui. Tá? Ok? Tá, então, levando em conta esse lema, eu vou agora passar a escrever. Você considerar agora o caso em que
o limite é diferente de zero, tá certo? Bom, então, o que vai acontecer é o seguinte: se eu tenho π então, vamos supor que eu tenho agora, só que isso aqui é menor que 1/2, tá? Ok? N, M, maior que N, maior ou igual que seu N0, então isso aqui é menor que 1/2. Então isso implica que esse produto aqui ele pertence ao disco de centro 1 e raio 1/2, tá certo? Ok, então eu vou considerar o ramo principal do logaritmo definido nesse disco aqui, tá certo? Isso aqui é verdade para qualquer produto com isso aqui, tá certo? Então, acontece que se eu tenho dois números com, vou botar aqui, W1, W2, tem dois números, W1, W2, tal que o produto também pertence a esse disco, tá certo? Então, isso aqui vai implicar que o logaritmo W1, W2, certo? Pode aplicar a regra do logaritmo, onde o log é o ramo principal. Lembrando aqui que o log é 1 mais Z, 1 mais W. Vou lembrar aqui a seguinte fórmula, que o log de 1 mais W, quando W é menor que 1, isso aqui é W menos W2 sobre 2, tá? Uma fórmula que eu mostrei integrando. Isso aqui você pode fazer integrando isso aqui, tá? E usando a série de 1 sobre 1 mais W, né? A série geométrica. Integrando membro a membro, você tem essa relação aí, tá certo? Ok. Então, ou seja, em particular, essa condição aqui implica que o ZJ pertence aqui para todo J maior ou igual que N0, né? Ok? Eu faço o produto de J de N igual a de J igual a N até N. Então, o Zn pertence aqui, né? Para qualquer. Então, eu posso usar nesse produto aqui, eu posso usar a regra, por indução, a regra do log, né? Então eu tenho o seguinte, que o log de Zn0 mais 1 Vm, vou botar assim, né? Então isso aqui é soma J igual a N0 até M log VJ. É isso? Ok? Então, se esse produto aqui, se o produto total converge para um P, não é isso? Se o produto total converge para P, e esse produto aqui, J maior ou igual a N0, ele converge para quê? Ele converge para P dividido pelo produto Z1, Z0
N0 menos 1, né? Certo? Q aqui. Tá? Ok? Então a conclusão é que essa série aqui, né, vai convergir para vai convergir para o log desse Q aqui, certo? Ok? Reciprocamente, se essa série converge, então o produto vai convergir também. Tá certo? Ok, então nós reduzimos o problema a problema do produto para uma série. Mas a gente tem que supor que o produto é diferente de zero. O limite é diferente de zero, certo? Para fazer isso. Ok? Então, vamos dar uma definição aqui. Vamos dar uma definição. Também eu vou ter o seguinte, que em particular, isso aqui vai implicar também que essa condição, qualquer que seja epsilon, eu vou escrever para complementar aqui, em particular, vale que o limite, quando n tende a infinito, do Zn igual a 1, certo? Concordo? Ok? Se isso aqui é verdade, tomando de n a n aqui, então fica Zn, né? Então, limite Zn é igual a 1, certo? Ok. Então, vamos dar uma definição aqui. Produto, dizemos que P converge absolutamente aqui, evidentemente, aqui eu estou supondo que todos N são diferentes de zero, todo N, né? Se existe um N0 tal que se N maior ou igual que N0, então botar logo, em vez de existe zero, tal que se limite Zn igual a 1, tá certo? E a série, bom, e existe um N0 tal que se N maior ou igual que N0, então Zn pertence ao disco centro 1 e raio 1, tá certo? E a série log Gn, n maior ou igual a N0, converge absolutamente. Então, aqui, tá? Converge absolutamente, ok? Então, essa série converge absolutamente se isso aqui for verdade, tá certo? Quer dizer, esse log aí é o ramo principal do logaritmo, tá certo? Bom, então, utilizando a série do logaritmo, né, log de 1 mais w é w menos w2 sobre 2, tá?
eu tenho o seguinte lema aqui. Se W menor que 1, então temos a seguinte desigualdade. Log de 1 mais W sobre W menos 1 é menor que 1 meio W menos W. Então, isso aqui decorre dessa série aqui. Você divide por W, então aqui fica W, 1, não? Tá certo? Okay. Subtraindo, você tem que isso aqui é igual a menos W sobre 2 mais W2 sobre 3, né? Ok? E o importante aqui é que todos os denominadores aqui são maiores que 2, tá certo? Então isso aqui fica menor ou igual que 1 meio soma WJ, J maior ou igual a 1, tá certo? Ok? Tá? Agora, isso aqui é uma série geométrica que dá exatamente isso aqui, W sobre 1 menos W. Então, ok? Então, nós temos essa desigualdade aqui. Né? Particular, vale o seguinte. Particular. Se W for menor que 1 meio, tá certo? Então, esse quociente aqui é menor que 1 meio. Tá? Essa função t sobre 1 menos t, ela é crescente no intervalo 0,1, tá? Então, se o W for menor que 1 meio, o valor máximo dela aqui é exatamente quando o W é igual a 1 meio, tá certo? O W igual a 1 meio, isso aqui dá 1 meio sobre 1 meio, dá 1. Então, se for menor que 1 meio. Então, a conclusão é que se W é menor que 1 meio, nós temos que vale que log de 1 mais W em módulo é menor que 3 meios de W maior que 1 meio de W. Concorda? Ok? Então, com isso aí, dá para saber quando é que essa série aqui converge. Se nós escrevemos o ZN ele pode ser escrito como 1 mais WN. Como ele tende para 1, né? Quando ele tende a infinito. Então você pode escrever ele assim, 1 mais WN. WN é ZN menos 1, o WN tende para 0. Certo? Então, escrevendo dessa maneira aqui, a gente vai concluir o seguinte, que isso aqui é verdade, tá certo? Então, logo, essa soma log Zn em módulo converge se somente se a soma dos WN em módulo certo? Concorda? Ok? Se a soma converge, então você coloca aqui, né? Tá certo? Desse lado aqui.
Então a soma desse lado aqui é menor ou igual que a soma desse lado aqui, então essa soma aqui converge, tá certo? Se essa aqui diverge, essa aqui, compara por aqui, essa soma dos WN diverge também. Tá certo? Ok? Então, vale essa afirmação aqui. Ó. Ok? Então, supondo que todos os GN são diferentes de zero, então a gente vai escrever isso aqui como 1 mais WN. Então, a gente tem uma condição para que essa soma, o produto convirja π, GN, converge absolutamente, se somente se, soma WN. Mas aqui a gente pode tomar o N maior ou igual a zero, tá certo? Porque aqui a gente não precisa se preocupar com logaritmos, tá certo? Se somente se essa soma aqui converge absolutamente, tá certo? Então tem uma vantagem porque a gente não precisa mais agora se preocupar com N0 tal que o ZN está dentro do disco, tá certo? De centro 1 e raio 1, tá certo? Para poder calcular o logaritmo, né? Ok? Tá certo. Então, o problema do logaritmo é que o logaritmo complexo, por exemplo, o logaritmo, ramo principal do logaritmo, ele está definido nesse conjunto aqui, né? Que é C menos o eixo negativo aqui do real, né? Certo? 1, 0 aqui, tá? Esse aberto, está definido esse aberto. Então, se você pega 2 pontos nesse, né? Você pega 2 pontos e faz o produto, W1, W2, em geral isso aqui, não, isso aqui não pode não ser igual, tá certo? Tá? Em geral é diferente, tá? Ok? Depende do W1 e W2. Tá? Se o produto W1 e W2 estiver, por exemplo, que é o caso que eu considerei, se está nesse disco, se W1 e W2 e o produto estão no disco aqui, então vale essa forma, tá certo? Vale essa forma. Ok? Mas em geral não vale. Tá? Bom, então, obviamente, critério para convergência, então a gente pode reduzir a esse caso aqui. Esse WN, então, é ZN menos 1, certo? Ok? Tá, então. Bom, vamos ver só um exemplo aqui para passar agora para funções. Então, considerar um exemplo em que, por exemplo, esse exemplo aqui. Considera esse exemplo aqui, tá? Então eu digo que esse produto aqui, pela definição de convergência desse produto, ele vai convergir para zero aqui, tá? Ok? Mas a série aqui, qual é? O WN aqui é menos 1 sobre N. Não é isso? E soma de menos 1 sobre N. Quer dizer, a soma do módulo, né? Módulo. Ok? Isso aqui diverge. Que é a série harmônica, certo? Ok? A série harmônica. Então, nesse caso aqui, quando a série diverge, pode acontecer do produto ser zero, entendeu? O limite do produto ser zero. Então, o limite é zero ali porque, primeiro, log
de 1 menos 1 sobre n, nesse caso aqui, 1 menos 1 sobre n, ele sempre pertence ao disco de centro 1 e raio do 1, né? Tá certo? E log de 1, isso aqui é menor que 0, né? Isso aqui é o ramo principal, né? Isso é menor que 0. E a norma, módulo, log de 1 menos 1 sobre n, pela desigualdade está aqui, isso aqui é maior que 1 meio de n. Né? Maior que 1 meio que vezes 1 sobre n, tá certo? Então, essa soma aqui, ela vai divergir, tá certo? A soma dos logs vai divergir, né? Ok? Mas só que ela vai divergir para mais infinito. E a soma dos logs sem o módulo, né? Soma dos logs sem o módulo, se você olhar, o limite é menos infinito. Tá? Então a exponencial disso aqui tende para o limite, né? Que é 0. Ok? Então é coerente o negócio. Ok? Quer dizer, se você pega soma de n igual a 2 até m disso aqui, chama isso aqui de Tn, né? Tá certo? Então, a exponencial de Tn tende para 0. Porque esse Tn aqui tende para menos infinito. Então, a exponencial de Tn tende para 0. Que é exatamente o que está aqui. Certo? Ok? Bom, então, agora vamos ver o caso de funções. Caso de funções, não vai dar, estamos com pouco tempo aí, mas... Então, aquele caso que eu estava falando, U contido em C, um aberto, né? Fn, sequência, funções, em H de U, certo? E vamos chamar de Pn, então, Π, J, igual a 0. Pn de Fj. Então, quer dizer, eu estou interessado no caso em que a sequência Pn, converge uniformemente nas partes compactas de U para uma certa função P aqui. Tá certo? Ok? Tá certo? Bom, evidentemente, uma coisa que a gente tem que supor aqui, quer dizer, se isso aqui, vamos supor que isso aqui é verdade. Então vamos chamar de Z índice J, Fj menos 1 de 0. Eu vou supor que todas essas funções aqui, Fj, elas são não identicamente nulas, obviamente, né? Tá certo? Não são identicamente nulas, porque senão aí a função limite aqui seria identicamente nula, não tem muita graça, tá certo? Então, esse conjunto aqui, ele é discreto em U, né? Tá certo? Isso aqui implica então que para todo compacto K de U, a interseção é finita, né? Certo? Então, K interceptado com ZJ é finito. Tá certo? Para J fixado. Bom, então, quer dizer, eu quero, estou interessado também quando a função limite não é, digamos, identicamente nula, tá certo?
Então, vamos supor, fixemos então o compacto K, né? Contido em U, tá certo? E vamos olhar para esse conjunto aqui. A união ZJ, interseção K, J maior ou igual a zero. Vamos olhar para esse conjunto, né, que isso aqui exatamente seria o K. Olhar para esse conjunto aqui, tá certo? Então, se esse conjunto aqui for discreto, tá certo? Quer dizer, para a função não ser identicamente nula, função limite não ser identicamente nula, esse conjunto tem que ser discreto, tá certo? Porque o ZJ, o Pn a menos 1 de 0, ele contém o ZJ para todo N maior ou igual que J. Certo? Não é isso? Porque o FJ, ele está no produto, né? Tá certo? Então, o conjunto de zeros da função Pn tem que conter o conjunto de zeros da função FJ. Tá certo? Ok? Então, em particular, esse conjunto aqui tem que ser discreto. Tá? Outra coisa também é que o que eu digo é o seguinte, o que eu vou dizer agora é o seguinte, que se o produto converge, né, uniformemente nas partes compactas para uma P não identicamente nula, que é o caso que a gente está interessado, eu digo o seguinte, que então, existe, qualquer que seja o compacto K contido em U, existe o N0, tal que se N maior ou igual a N0, então então o Z N interseção K é vazio. É mais do que eu estou precisando, tá certo? É isso aí. Então vamos provar esse fato aqui. Se o produto converge uniformemente nas partes compactas para um P não identicamente nulo, em U, então para todo compacto, os Fn eles não se anulam em K a partir de um certo N0. Tá certo? Por que isso? Bom, a gente já viu que essa união aqui, essa união interceptada com K, isso aqui tem que ser finito, né? Tá certo? Ok? Agora, podia acontecer, né? Quer dizer, de ter algum ponto nesse conjunto aqui que repetisse nos ZJ muito grandes, tá certo? Ele podia aparecer em ZJ mais 1, ZJ mais 2, tá certo? Né? Que é o ZJ, lembrando aqui, são os zeros do FJ, tá certo? Mas acontece que, se isso for verdade, cada vez o PN, a multiplicidade desse zero, como o zero do PN, vai aumentando. Tá certo? Ok? Vai aumentando. Isso aí não é possível. Ok? Não é possível. Né? Então vamos provar esse fato aqui. Se o produto converge uniformemente para partes compactas para uma P diferente de zero, então seja um Z0 pertencente a um certo KN. Então, vamos chamar isso aqui de ZN interseção K. Né? Então esse Z0 ele vai ser, se o limite é P, você vai ter que o P de Z0
é igual a zero, né? Tá certo? P de Z0 é igual a zero, concorda? Né? Porque o PN vai ser PM, né? Z0 igual a zero se M maior ou igual que N, né? Tá certo? Então o P de Z0 vai ser zero. Okay? Mas como o P não é identicamente nulo, tá certo? Eu estou supondo que o U é conexo, então a P não é constante na vizinhança do Z0. Certo? Então, eu sei que existe um disco, né? Um R positivo, tal que esse disco fechado está contido em U e P menos 1 de zero, interseção, o disco é o Z0. Né? É um disco tal que o único zero da função nesse disco é o próprio Z0. Então, a multiplicidade, essa multiplicidade do P em Z0 vai ser o quê? Vai ser, vamos chamar de M ou L. Isso aqui vai ser 1 sobre 2 πi integral no bordo, né? De Z0, tá certo? P' de W, P de W, PW, né? Certo? A multiplicidade é isso aí. Tá? Mas acontece que, por hipótese, o PN converge para P, uniformemente nas partes compactas, né? Essa integral aqui, ela está numa coisa compacta aqui, que não contém zeros. Né? Então, isso implica que... Isso implica o seguinte, que o 1 sobre 2 π PN, linha, W, PN, DW, DW, né? Isso aqui converge. Não, porque essa função aqui, PN' sobre PN, como o PN não tem zeros para N suficientemente grande, o PN não tem zero. Quer dizer, na verdade o PN não tem zeros, nunca tem zeros no bordo do disco, porque senão o P teria, tá certo? Então o PN não tem zero no bordo do disco e o PN converge uniformemente para P. Então, esse quociente aqui converge uniformemente no bordo do disco para P' sobre P. Então isso aqui converge para aquele inteiro L aí. Mas a gente sabe que isso aqui é sempre um inteiro, tá certo? Isso aqui pertence, é sempre um inteiro. Na verdade, um número natural, né? Tá certo? Ok? Pode ser zero, pode não ser zero, né? Então, quer dizer, se o limite é L, significa que essa sequência aqui, isso aqui é um conjunto discreto, então essa sequência aqui tem que ser constante a partir de um certo N0. Tá certo? Essa sequência é constante a partir de um certo N0. Então, quer dizer, existe um N0 tal que se N maior ou igual que N0, então essa multiplicidade aqui, ó, PN em C0 é a mesma, tá certo? Ok? Então, a conclusão é que, em outras palavras, então vale essa afirmação aqui, ó. Qualquer compacto existe um N0 tal que isso aqui é verdade, né? Porque você, se é verdade localmente, é verdade no compacto, tá certo? É verdade localmente, que eu provei, né? Tá certo? Qualquer que seja o Z0, existe uma vizinhança onde, e um N0 tal que depende do Z0 tal que isso é verdade. Mas aí você pode cobrir o teu compacto
por um número finito de discos com essa propriedade, cada um tem um N0, você pega o máximo deles, tá certo? Então, ok? Então isso é verdade, essa afirmação é verdadeira, tá? Em qualquer compacto existe um N0, tal que se N maior ou igual que N0. Bom, então isso vai permitir fazer o seguinte, você agora vamos poder quer dizer, em outras palavras, isso aí vai implicar também que o Fn converge o PC para 1 em U. Tá certo? Uniformemente nas partes compactas para 1. Para a função identicamente igual a 1. Tá certo? Em U. Ok? Porque, como o Pn converge, né? Converge uniformemente, você agora faz o seguinte: o Fn, ele é o Pn dividido por Pn menos 1. Não é isso? Ok? Então esse aqui converge uniformemente, esse aqui converge uniformemente, mas esse aqui também você sabe que ele é diferente de zero para n maior ou igual a n0 no compacto. Então isso aqui, evidentemente, vai convergir então para 1. Tá certo? Então, a gente conclui o seguinte, que se a sequência Pn converge para uma função uniformemente para uma função que não é identicamente nula, tá certo? A gente conclui que a primeira coisa é que existe um N, para todo compacto existe um N0, então que isso aí é verdade. E a sequência Fn tende para 1 uniformemente nas partes compactas. Então agora a gente pode fazer aquela mesma coisa ali que a gente fez quer dizer, a gente faz o Fn 1 mais Φn. Não é isso? A mesma coisa que a gente fez lá no numérico, tá certo? 1 mais Φn. Tá? Então se o Fn tende para 1, o Φn tende para 0. Uniformemente compacto, tá certo? Ok? Então esse Φn aqui, se essa série Φn é convergente, é uniformemente convergente e compacto, soma de Φn, então o produto Fn vai ser uniformemente convergente. Bom, então isso na próxima aula, talvez seja na quarta-feira, porque segunda-feira não vai ter aula, já falei aqui, porque eu vou fazer parte de uma banca na UFRJ. Certo? Então, a gente continua provavelmente na